A palavra de Deus, eu queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Neemias, capítulo 12. Neemias, capítulo 12, nós vamos fazer essa leitura. E eu vou pedir, nós temos aí as criancinhas hoje também, não é? Estão aí conosco? Então a Vilma vai distribuir para vocês um desenho para poder colorir. Tem várias cores aí. E aí, o papel indica o que vocês devem colorir, o que vocês devem riscar, tá bom? Deus abençoe. Agora, tem um desenho especial aí, que ele tem a ver com a mensagem, tá? Aí, esse desenho vocês vão colorir o mais bonito possível, tá bom? Já a Vilma está instruindo eles ali. Você também quer, meu irmão? É só as criancinhas, né? As criançonas, vamos concentrar em Neemias. Então tá bom. Meus irmãos, vamos abrir então em Neemias capítulo 12. E nós vamos ler os versículos 44 até o 47. Neemias 12, 44 a 47. O título da mensagem hoje é o seguinte: as disposições para o culto. As disposições para o culto. Então, ó, a dica para as criancinhas aí. Tem um desenho aí que é o que você vai colorir com mais dedicação. E tem a ver com o título, tá? As disposições para o culto. Neemias 12. Neemias 12. Capítulo 12, versículos 44 a 47. Eu convido os irmãos a colocarem em pé, fazemos essa leitura. O texto diz assim, meus irmãos: ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Ó Deus, fala conosco, Teu Espírito Santo, ministre, Senhor, através do Teu servo, e cada um aqui abra o ouvido, abra o coração e receba a Tua palavra para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Fale também às criancinhas, que elas sejam inspiradas, que elas sejam iluminadas pelo Senhor, tocadas pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Nós vimos aqui no último capítulo sobre a dedicação da cidade, agora vamos ver sobre o serviço, o culto a Deus. Esse texto tem a ver com o culto a Deus. Neemias é um livro maravilhoso, irmãos, que mostra ali a história desse povo, a volta do povo de Deus que estava preso na Babilônia. Imagina um povo que ficou lá preso, exilado durante 70 anos e depois voltou, e esse povo voltou para reconstruir Jerusalém, porque Deus ordenara que o fizesse. E um grupo foi primeiro com Esdras, um outro grupo foi antes, né? Um segundo foi com Esdras para continuar o trabalho, e eles ali fizeram o altar do Senhor, e depois, um pouco mais à frente, Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, ele quis ir para lá, deixou a Pérsia. O copeiro do rei, meus irmãos, era como se fosse assim, um braço direito, a pessoa de super confiança do rei, e ele deixou tudo e foi para Jerusalém para ajudar a construir, e ele foi. E ele buscou a Deus, e ele era um homem de oração, ele começou com muitas orações, e nós vimos até aqui quantas vezes Neemias orou, muitas vezes, e ele foi, trabalhou e organizou, ele era um bom administrador também, organizou aquele povo para que fossem levantados os muros da cidade. Lembra que naquela época, não é? Naquela época, não era como as cidades de hoje, que tem a polícia que ajuda na segurança. As cidades eram protegidas como? Com os muros, não é?
Existia muita guerra. Hoje também a gente está vendo guerras entre a Rússia e a Ucrânia, não é? E outros países do mundo, mas naquela época era muito mais. Umas nações se levantavam contra as outras. Então eles levantavam os muros para a proteção da cidade. E o povo encontrou dificuldade, mas a boa mão do Senhor estava com eles. Eles enfrentaram inimigos de fora e até inimigos de dentro, pessoas que estavam ali dentro que queriam atrapalhar a obra do Senhor, porque sempre se levantam pessoas para atrapalhar a obra de Deus, mas o Senhor era com eles, e eles foram avançando e foram avançando. E chegou um momento que o trabalho foi tão rápido que eles ficaram impressionados como rapidamente o muro já estava quase finalizado. E eles se dedicaram ao Senhor em buscar a palavra de Deus e a confessar o seu pecado diante de Deus. E o povo começou a habitar a terra, nós vimos isso. Nós vimos também que tinha pessoas que moravam em outros lugares e cada família então dedicou ali partes da sua família a morar ali na cidade, para que a cidade fosse povoada novamente. E os sacerdotes e os levitas voltaram ao seu trabalho, o que eles não faziam antes. Era necessário os sacerdotes e levitas, e eles dedicaram então os muros ao Senhor, da cidade do Senhor. E agora eles mostram aqui uns detalhes importantíssimos, meus irmãos, de como que o culto, o serviço deveria ser feito naquela época. O texto nos diz que naquele mesmo dia, ou seja, logo após aqui a dedicação dos sacerdotes, não é, a dedicação dos muros, naquele dia foram nomeados homens encarregados de administrar os depósitos das ofertas, administrar os primeiros frutos da colheita, administrar os dízimos. Eram responsáveis por recolher dos campos fora da cidade as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois todo o povo estava alegre em servir ao Senhor. Estava alegre porque os sacerdotes e levitas estavam fazendo o seu trabalho. Tanto eles como os cantores e os guardas das portas realizavam ali o serviço ao seu Deus. E o texto destacou aí o serviço de purificação. Era necessário para que os levitas e os sacerdotes trabalhassem diante do Senhor, conforme Davi e o seu filho Salomão haviam ordenado. E existia também o costume de ter regentes do coro para dirigir os hinos de louvor e ação de graças, e eles retomaram isso. E eles começaram então a fazer esse trabalho também de canto, de cuidado, de zelar por tudo que havia ali, por tudo aquilo que fora construído no templo e também os muros. E agora, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel trazia uma provisão diária de alimentos para os cantores, os guardas das portas e para os levitas. Os levitas, por sua vez, entregavam uma porção daquilo que recebiam aos sacerdotes e os descendentes de Arão. Meus irmãos, a proposição desse texto para nós é que o povo de Deus se dedica no serviço da casa de Deus. Vamos dizer isso? O povo de Deus se dedica no serviço da casa de Deus. E quais as disposições desse serviço da casa de Deus? O texto nos mostra algumas e nós vamos ver. A primeira delas são os cuidados com o serviço no templo. Vamos ler o versículo 12, versículo 44, a segunda parte, e o 45, a primeira parte, diz assim: pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação. Os sacerdotes e os levitas, eles cuidavam de quê? Estavam cuidando do templo, dos serviços do culto ao Senhor. O ritual lá no Antigo Testamento exigia várias coisas ali no templo. Especialmente Esdras e Neemias apresenta a necessidade de sacrifícios, a necessidade de purificação e a necessidade de instruir a lei. Eles não tinham o Novo Testamento, tinham o Velho Testamento. Tinha uma lei, não é? Até aqui tinha uma lei, o que eles chamam do Pentateuco, ou a Torá, os 5 primeiros livros. Então eles cuidavam de ministrar esses livros, esse ensino. O pastor Silas da Cunha diz que nós encontramos 3 princípios no Antigo Testamento para o culto: adoração, oração e confissão e instrução. O texto do Antigo Testamento indica o serviço no templo para falar dessas atividades.
Então, dentro da tribo de Levi, nós temos ali os chamados levitas, que estavam reservados para cuidar, por exemplo, da música, das portarias, não é? E é isso que era feito naquela época. E hoje, meus irmãos, o povo continua cuidando do templo, o serviço no templo. O povo de Deus continua servindo a Deus no seu templo. O termo utilizado para serviço em inglês, ou para culto em inglês, nós chamamos de culto. Se você levar isso para o inglês, é service, que significa serviço. Então, o culto, o que é um culto, meus irmãos? É um serviço a Deus. Quando estamos aqui reunidos, nós estamos servindo ao Senhor. Então, nós não assistimos o culto, por mais que haja uma transmissão hoje, e as pessoas em vários lugares podem estar nos vendo, mas não existe uma, assim, vou assistir o culto, pode até assistir, né? Mas o culto não é para ser assistido, o culto é para ser servido. É o serviço que nós damos a Deus, pelo que Ele fez a nós. Os presbíteros na igreja presbiteriana são responsáveis por essa liderança, como tinham lá os líderes do Antigo Testamento. Veja o que diz Atos 6,4. Diz assim: e quanto a nós, nos consagraremos à palavra e ao ministério da palavra. Está dizendo sobre os presbíteros. E o pastor é um presbítero docente. 1 Timóteo 5,17 diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, nós temos os presbíteros que a gente chama de docente, que são os pastores, e os presbíteros regente, que são aqueles que ajudam na administração da igreja, do culto, não é? O pastor é chamado de presbítero docente, aquele que ensina. É aquele que ensina. Então, o pastor e os presbíteros docentes são responsáveis pelo culto, conduzindo a igreja à adoração. O que faço aqui na frente, o que o pastor faz, é conduzir a igreja à adoração. No domingo é um dia de adoração ao Senhor. Nós estamos aqui sendo levados à adoração a Deus, pois Ele é o nosso Deus. Conduz também a oração, e nós fizemos aqui orações. Conduz a confissão de pecados, e nós fizemos no início. E conduz ao ensino da palavra. A palavra deve ser ensinada na igreja, instruída, pois é a palavra que nos fortalece, meus irmãos. É a palavra que dá aquela substância, como diz um amigo meu, eu gosto de dizer, né? Às vezes você vai comer uma comida que não tem uma substância, né? Um leitezinho, só um leitezinho, não é? Tem gente que gosta de leite aí, né? Leite é bom, mas o bom mesmo é a substância, não é? Depois que já não é mais criança, o leite até pode ajudar, mas agora você precisa de uma substância maior, uma feijoada. Não? Tem gente que gosta, tem gente não, né? De um churrasco. Aí tem gente que sorriu, tá vendo a irmã lá? Não é, irmãos? A palavra de Deus dá essa substância. Então nós estamos aqui no culto, servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor nosso Deus. A igreja continua cultuando com músicas, como os levitas faziam lá. Nós cultuamos com música e nossos irmãos nos ajudaram a dirigir os cânticos ao Senhor. Nós também cuidamos da segurança, como os zeladores, como os levitas faziam cuidando da segurança do templo. Também fazemos na nossa estrutura, por aqueles que são nomeados pelo conselho da igreja. Não é? E Deus chama a todos nós para o serviço. Deus chama pessoas com capacitações específicas para essas funções, conforme os talentos que Deus mesmo distribuiu. Não é todo mundo que vai chegar aqui e conseguir tocar um violão. Aqueles que Deus colocou o talento. Chamamos para isso. Não é todo mundo que vai conseguir trabalhar na zeladoria de uma forma bem feita. É o Senhor que dá. Não é todo mundo que vai conseguir, quando for necessário, construir, fazer uma reforma, fazer uma estrutura como o serralheiro faz. É o Senhor que dá. É o Senhor, então, que serve, que nos dá a capacitação para servirmos na sua obra. E nós temos, então, esse serviço de cuidado no templo, a casa de Deus. Em segundo lugar, a outra disposição aqui para o culto, os cuidados com os recursos e a estrutura do templo. Vamos ler o versículo 44, o início dele. Diz assim: ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas.
Então, naquele mesmo dia onde os muros foram dedicados, então, o texto agora se concentra nas atividades relacionadas ali nesse templo. A primeira atividade escrita foi a tesouraria aqui. O povo levava as ofertas, as contribuições espontâneas. A oferta é a contribuição espontânea. A oferta é aquilo que Deus me tocou no coração de dar tal oferta para a igreja. Eu vou dar, por exemplo, o Lindéia, o lote do Lindéia foi uma oferta, dada lá no começo, há 4 décadas atrás, o presbítero Salomé deu o terreno para que a igreja construísse. Não é? O outro lote onde nós temos um lado, quem conhece Lindéia, tem o lote do lado, onde nós temos estacionamento ali hoje, e se Deus quiser, em breve nós vamos construir mais ali, fazer salas ali, ou aumentar o templo. Também foi uma oferta, foi um irmão, que não gosta nem que diz o nome dele, mas ele doou. Então, oferta, Deus toca no coração, e a pessoa traz as ofertas. Mas o texto também coloca as primícias, os primeiros frutos. Esses primeiros frutos, e aí nós temos junto com eles os dízimos, é aquilo que Deus nos dá e que nós devolvemos ao Senhor. Dízimo é 10% de toda a renda. Então o Senhor nos dá 100%. Seja qual for o valor que nós recebemos num determinado mês, o Senhor nos dá 100%. Nós devolvemos quantos por cento? 10%. 10% de toda a nossa renda, para o sustento da casa de Deus. Tudo isso foi levado, era levado e hoje é levado para o templo, e precisa ser administrado. Não é? Por isso homens foram nomeados para cuidar desses recursos. Hoje a igreja continua cuidando dos seus recursos, seguindo o que o Novo Testamento diz. Veja o que o Novo Testamento diz. A igreja elege presbíteros e diáconos para administrar na casa de Deus. Olha o versículo 23 de Atos 14. Atos 14, 23. Abra a sua Bíblia. Veja o que diz esse texto. Atos 14, 23, diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então veja que no Novo Testamento agora, a igreja, o início da igreja, ela não tem mais os levitas de uma família específica, mas agora são eleitos os presbíteros, eleitos os diáconos, pessoas para servirem ao Senhor. Atos 6:3, volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Atos 6:3 diz assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Então veja que esses eleitos, que são eleitos pela congregação, são aqueles que são escolhidos por Deus porque têm a capacitação para isso. Então, o escritor de Atos, aqui no caso Lucas, está instruindo: ó, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Em nossa igreja nós temos presbíteros eleitos, temos diáconos eleitos, não é? Inclusive, no mês de maio agora, nós tivemos nova eleição, e o José Geraldo, ele não concorreu, então não continuou sendo diácono. Tivemos agora o Ronaldo Marinho, que é um diácono, um novo diácono da igreja. Tivemos a reeleição do presbítero Loamin, não é? Então são momentos onde a igreja escolhe os seus líderes, inclusive a congregação. A congregação aqui é parte da igreja do Lindéia. Quando nós temos assembleia, os irmãos devem comparecer também e eleger a sua liderança. Para quê? Para que elas trabalhem de forma correta os recursos da igreja, os recursos da casa de Deus, administrados com todo o cuidado. Nós não podemos fazer de qualquer forma. Pelo contrário, ter mais cuidado ainda. Ter mais cuidado ainda. Não é? Eu tinha 2 amigos interessantes. Um deles cuidava muito das coisas que era dele. Não é? Tudo que era dele, ele tratava com o maior cuidado. Dos outros, se às vezes tinha que dirigir um carro do outro, ele nem preocupava, né? Já um outro pensava ao contrário, falando que se é do outro, eu tenho que cuidar com toda a atenção possível, né? E o que era dele, ele cuidava também, mas o que era do outro, ele cuidava ainda com mais atenção, não é? Nós que trabalhamos na casa do Senhor, devemos cuidar dos recursos que Deus coloca na nossa mão com todo cuidado, meus irmãos. Com todo o cuidado, administrando da forma que Deus
nos colocou para fazer. Não é? E nós seguimos a constituição da igreja. Para quem não sabe, a nossa igreja tem uma constituição. E depois, no final, posso até mostrar para os irmãos que quiserem vê-la. Ou então, se você quiser acessar na internet, você vê lá a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. E você vai ver como a nossa igreja é organizada, como ela é bem administrada, para que as coisas do Senhor sejam feitas de forma mais correta possível. Né? Nós somos incapazes, perto de Deus, né, meus irmãos? Somos incapazes de fazer, mas Deus deixou essa obra em nossa mão. Devemos fazê-la com todo o nosso carinho, com toda a nossa atenção possível. Veja que também aqui Neemias diz ali, versículo 45b, como também os cantores e porteiros, segundo o mandato de Davi e de seu filho Salomão, pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Então o templo naquela época precisava ali dos levitas que cuidavam da música e que cuidavam da portaria, não é? Davi instruiu isso. Os cânticos lá deveriam ser ministrados continuamente. Continuamente. Não poderiam parar. Davi instrui pessoas e famílias separadas da tribo de Levi para essa música. Lá em Crônicas você vê isso, 1 Crônicas 6. Os filhos de Asaf eram dessa família, uma família muito lembrada. O nome Asaf é um nome muito lembrado. Da mesma forma, ele estabeleceu porteiros em seus respectivos turnos. Então, tinha irmãos que serviam, guardando como porteiros, precisava de pessoas ali nas portas, não é? Não tem hoje a segurança que nós temos hoje, era bem diferente. Então, precisava de vigias e porteiros ali continuamente. E os irmãos serviam assim. E essa organização, então, que Neemias faz aqui com os cantores e porteiros, então eles voltam a servir a Deus conforme Davi havia estabelecido, meus irmãos. Hoje, nos nossos dias, nós também temos as pessoas que cuidam da música, pessoas nomeadas pelo conselho, que cuidam da zeladoria, pessoas nomeadas pelo conselho, e que fazem isso da forma melhor possível, pessoas que cuidam da portaria, nomeadas pelo conselho, e que fazem isso da forma melhor possível. Porque o serviço é para Deus. Devemos fazer isso com todo o nosso cuidado, todo o nosso carinho. Em terceiro lugar, meus irmãos, vejo aqui uma outra disposição, são os cuidados de contribuição de cada um do povo. Vamos ler o versículo 47 juntos? Vamos ler em alta voz todos juntos. Diz assim, Neemias 12, 47. Todo o Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Então o texto mostra o zelo e o cuidado de quem, meus irmãos? Do povo. O zelo e o cuidado que o povo tinha com a manutenção da casa de Deus. Os sacerdotes e levitas eram dedicados a esse serviço no templo. Dessa forma, quem mantinha os recursos era o povo de Deus. Eles traziam as ofertas, as primícias, ou seja, os primeiros frutos, não é? Hoje nós temos, naquela época eles tinham assim, plantavam, aí tinham os primeiros frutos, não é? Aquele que eles escolhiam os primeiros frutos e traziam, chamavam de primícias, não é? Então, às vezes eles davam até o próprio fruto mesmo, não é? Não transformava aquilo em dinheiro, mas dava os próprios frutos, traziam os dízimos para a manutenção da casa e do templo, pois era necessário. E o texto diz que todo Israel contribuía. Números 10 fala que eles cumpriam fielmente as promessas que havia feito na aliança com o Senhor. Neemias 10. Se você volta e vê em Neemias 10, o texto diz que eles faziam fielmente as promessas, eles cumpriam fielmente as promessas que haviam feito na aliança com o Senhor. A Bíblia de Genebra comenta que o povo de Deus como um todo, e não apenas os grandes líderes, são essenciais para a realização do plano redentor de Deus. É o povo como um todo. Não é só a liderança. Muitas vezes a gente olha para a liderança, olha para um pastor, para um presbítero e fala, ele é que é o responsável. Meus irmãos, a Bíblia nos coloca todos nós como responsáveis.
responsáveis de levar esse trabalho da igreja do Senhor, de servir ao Senhor. Então, hoje o povo de Deus continua mantendo a igreja. Quem mantém aqui a nossa igreja, meus irmãos? Quem mantém? É o povo de Deus. É o povo que contribui com dízimos e ofertas. Mateus 23, olha o que diz esse texto, que interessante. Jesus, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então veja que Jesus coloca claramente aqui aos escribas e aos fariseus que eles deviam praticar a justiça, a misericórdia, não é? Sem omitir a entrega de dízimos. O texto é claro. Se você vai em Malaquias 3,10, esse texto a gente conhece muito bem, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Veja que texto interessante, pois o Senhor está colocando diante de nós o seguinte: ó, trazei os dízimos na casa do Senhor. Para quê? Para sustento da casa do Senhor. Não é? É necessário o sustento da casa do Senhor, o sustento pastoral, os gastos todos que são necessários aqui. Não é? E o Senhor ainda coloca assim: e provai-me nisto. O que ele está dizendo? Olha, se você trouxer o dízimo e a oferta, me prova se você não vai ser abençoado. Não é isso que o texto diz? E ele fala: mas se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Quem quer receber bênção sem medida? Eu quero. O Senhor está dizendo: seja fiel nos dízimos e nas ofertas, e eu vou derramar sobre vós bênção sem medida. E pode me cobrar. Deus está colocando assim. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Olha o que diz Mateus 22:21. Os discípulos estavam lá e falaram assim: ah, Senhor, nós temos que pagar a César tributo, não é? Se nós somos do reino dos céus. Mateus fala muito sobre o reino de Deus, não é? E o pastor Marcelo vai começar a trazer a exposição de Mateus lá no Lindéia. Se nós somos do reino de Deus, nós devemos pagar tributo a César, né? Imposto. E aí veja o que ele diz. Ele diz: olha, trazei todos os dízimos responderam: de César. Então lhe disse Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O texto está colocando claramente: ó, o que é de Deus, você dá a Deus. O que é de César, você dá a César. Então, eu costumo dizer que nós somos cidadãos de dois reinos, né, irmãos? De dois reinos. Aqui da terra, porque nós somos brasileiros, né? Todo mundo aqui é brasileiro, né? Tem alguém que não é brasileiro? Não, não é? Você é brasileiro, né? Então, nós somos cidadãos aqui dessa terra, não é? Então, se somos brasileiros, aí o governo fala: ó, tem que pagar imposto de renda. Aí o que nós vamos fazer? Vamos pagar imposto de renda, né? Ah, o governo vai e aumenta o imposto. O que não vamos fazer? A gente é cidadão, vai ter que pagar, né? E a gente vê o governo gastando com coisas inúteis, né? E a gente fica: mas não dá vontade de pagar. Mas Jesus falou: dai a César o que é de César, né? E Deus falou: dai a Deus o que é de Deus. Da mesma forma, devemos contribuir na igreja, meus irmãos. Não é? A igreja não vai multar se você não trouxer o dízimo. Mas Deus vai cobrar. O que é pior? Não é? O governo cobra multa, né? Se você não entregar a declaração no dia certo, o que vai fazer? Vai te cobrar, não vai? Se você não declarar alguma coisa, vai te cobrar multa, não é? Jesus está colocando as duas coisas, a seriedade das duas coisas. Paulo trata desse tema no caso de uma oferta especial chamando o crente a contribuir com alegria. Olha que texto interessante, 2 Coríntios 8:3. Porque eles, testemunhou, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se têm mostrado voluntários. Então Paulo está dizendo assim: sejam voluntários. Eles têm se mostrado voluntários e dão com alegria. O crente, então, meus irmãos, ele deve ser fiel nos dízimos e ofertas. E ele deve fazer de forma proporcional. O crente tem um prazer de servir a Deus com seus recursos. Não é uma obrigação que a gente fica... Não,
Pelo contrário, a gente faz isso com alegria, porque o Senhor é que nos dá a saúde, não é? Imagine se Deus fosse assim: você não está sendo fiel, eu também vou tirar um pouquinho da sua saúde. Misericórdia, não é? A gente não consegue nem trabalhar. Misericórdia, Deus. Então Deus não institui uma ordem para que a igreja seja mantida por outro. É o próprio crente. A igreja não recebe nada do Estado. A igreja não recebe nada de empresas. Recebe do crente. É um privilégio do crente servir ao Senhor, servir à igreja. Segundo aos Coríntios 9, diz assim, no versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Está dizendo assim, quem vai compensar é o Senhor. O que você semeia, você recebe. E Ele suprirá e aumentará a vossa sementeira. Que Deus maravilhoso, meus irmãos. Multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. E o Senhor faz isso em nossas vidas. Além de nos dar o sustento, nos dá a condição de mantermos a nossa família, Ele nos dá muito mais. Nos dá a palavra dEle e enche a nossa alma. É um Deus maravilhoso o qual nós servimos, o qual aqueles irmãos lá do passado serviam e qual nós devemos também servir com alegria. Concluindo, meus irmãos, o serviço, o culto a Deus tem a participação da liderança na ministração do culto, no ensino da palavra, nas orações, mas tem a participação de todos na adoração. A gente vem aqui para cantar, para louvar, para adorar, para confessar ao Senhor. Tem a participação de todos cuidando da estrutura da igreja, da infraestrutura e das circunstâncias do templo, cuidando da transmissão, cuidando dos equipamentos, cuidando de toda a infraestrutura, e todo o membro participa do culto, contribuindo fielmente com dízimos e ofertas. Isso tudo, feito naquela época, deixou alegria para aqueles irmãos. Olha o versículo 44 dizendo, pois Judá estava, o que está dizendo aí? Judá estava alegre, não é isso? Então diga, Judá estava alegre. Por quê? Porque os sacerdotes, os levitas, ministravam ali. Que bênção, a igreja estava ali fazendo a sua função. Meus irmãos, você já imaginou esse mundo sem a igreja? Tem muitos que pregam. Eu digo pregam porque é pregar, né? Nas escolas, aí a gente tem ouvido dos nossos adolescentes, pessoas que são contra a religião, são contra a igreja, claramente. Agora imagine, meus irmãos, o mundo se a igreja fechar as portas. Como seria? Jesus disse que o povo dele é sal da terra, não é isso? E o sal ele faz o que com a carne? Uma carne que está ali colocada no tempo. Hoje nós temos geladeira, não é? Então hoje você colocaria a carne na geladeira para conservar. Mas sem geladeira, como eles faziam no passado? Colocavam o sal, né? E o nosso irmão, não sei se está nos acompanhando, nossos irmãos lá de Montes Claros, lá é muito famoso por ter carne de sol, né? Fazem muito colocar a carne com sal ali. Veja, irmãos, e se Deus tirar esse sal da terra, então? O que vai acontecer com esse mundo? Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. É o Senhor que mantém a alegria na nossa vida, de servirmos a Ele, de estarmos juntos na casa dEle. O serviço de hoje não é nem mais o serviço igual do Velho Testamento, porque lá eles sacrificavam os animais. Contudo, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê que isso apontava para quem? Para Jesus Cristo. O sacrifício de animais agora não é mais necessário, porque teve um sacrifício do Cordeiro Santo que se entregou por nós. E o sacrifício dele, único, é suficiente para salvar todos os eleitos do Senhor. Hebreus 10, 12 diz assim, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre
Um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Que maravilha. Tem alguns que gostariam de viver na época lá de Davi, né? De Salomão e tal, mas seria difícil, né, irmão? Você teria que sempre lá levar um cordeirinho para sacrificar. Imagina aquele monte de sangue lá sendo cortado. Meus irmãos, Jesus veio, se entregou naquela cruz uma única vez para mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Aleluia. Por causa da purificação pelo sangue de Cristo é que podemos prestar culto diante da presença de Deus. Os irmãos aqui que se preparavam, se purificavam, o texto diz isso. E como que eles purificavam? Tinham lá os seus rituais. E como que nós nos purificamos hoje? Veja Hebreus 9,14, diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Jesus, nós vamos ministrar a ceia daqui a pouco. O sangue de Cristo naquela cruz purifica a nossa consciência. De quê? De obras mortas, ou seja, dos nossos erros, dos nossos pecados. Ele nos limpa. Nós mudamos. Você já viu aquelas pessoas que às vezes sofrem e ficam sempre se culpando? E muitas vezes, porque não entendeu esse texto, que Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós não merecemos, é verdade, não somos merecedores, mas pela graça de Cristo, Ele purifica os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Ele pagou tudo ali na cruz. E Ele que nos dá então a condição de servirmos a Ele. Quem somos nós para estarmos aqui hoje e ministrarmos a ceia do Senhor, se não fosse pela graça do Senhor? Quem somos nós de participarmos desse momento da ceia, cada um que está aqui, se não fosse pela graça do Senhor? Ele que nos dá a condição de servirmos. Ele que nos dá o talento para servirmos. 1 Coríntios 4,7 diz assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Nós não temos mérito de nada. O coach gosta de dizer isso, né? Esses coaches pela internet gostam de dizer isso. Não, você merece. Mereço? Não é? O que será que a gente merece, não é? O salário do pecado é o quê? A morte. É isso que a gente merece. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pela graça dele, Ele que nos deu. Se temos algum talento, Ele que nos deu, vamos usar da melhor forma possível. Vamos aprimorar o nosso talento, o nosso trabalho ao Senhor. Vamos viver alegre, pois o próprio Jesus Cristo é que ministra a palavra dele em nossos corações. Eles ficaram alegres porque o sacerdote ministrava. Meus irmãos, hoje o próprio Cristo ministra em nossos corações através da sua palavra. Veja o que diz Hebreus 1:2. Olha que texto maravilhoso. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então ele nos falou através de quem? Do Filho, através de Cristo. Como que o Senhor governa a sua igreja? Através da palavra, meus irmãos. Através da palavra. Se alguém pregar alguma coisa fora da palavra, os irmãos podem falar: olha, isso não está na palavra não. Assim como os bereanos faziam. Eles investigavam: você está falando isso aí, deixa eu ver. Consultava. Porque quem tem autoridade sobre a nossa vida é o Senhor através da sua palavra. Lucas 12:12 diz assim: porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então, através da palavra, o Espírito Santo nos ilumina para que nós entendamos e para que nós obedeçamos ao Senhor. Então, como viveremos? Aplicações práticas mesmo. Considerando esse texto, considerando o que os irmãos fizeram naquele momento de culto ao Senhor, como eles se organizaram, como a nossa igreja hoje é organizada, como vimos no Novo Testamento, viveremos participando dos cultos solenes. O momento de culto é essencial para a vida do crente. Um amigo meu que falava, uma vez falou assim comigo: nossa, domingo vai chegando ali o horário acho que era o Faustão ainda. Eu ouço a música do Faustão, já fico deprimido. Aí eu não tenho isso não. Eu fiquei pensando, por que eu não tenho isso? Porque eu vou para a igreja.
Eu vou receber a palavra de Deus. Ele está deprimido porque ele está chegando assim, nossa, trabalhei a semana inteira, descansei no sábado, no domingo, sei lá, fazendo o quê? Talvez jogando uma bola, assistindo um jogo, algum entretenimento, fazendo um churrasco. E aí está chegando no final de domingo, eu falo, nossa, eu tenho que voltar a trabalhar. Mas o crente não, o crente faz o quê com o domingo? Ele dedica ao Senhor, o seu dia ao Senhor, ele sai alegre, porque ele sabe que toda semana será abençoado pelo Senhor. Veremos participando dos cultos solenes. Paulo diz em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Dedicamos o nosso culto racional ao Senhor, os nossos sacrifícios de louvor, de cânticos, vamos fazer com zelo, assim como aquele povo fez com zelo e se alegrou da igreja estar reunida, nós também nos alegramos, contribuímos com alegria, pois Jesus nos fez povo dele. Pedro diz que é um povo santo, nós somos separados, sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Você não está perdido nesse mundo, não. Você é um povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. Viveremos, então, participando dos cultos solenes. Em segundo lugar, como viveremos? Viveremos contribuindo fielmente, meus irmãos. Paulo diz em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós vamos trazer os dízimos e trazer as ofertas, pois são privilégios daqueles que servem ao Senhor, dos crentes. Devemos fazer isso com alegria em nosso coração. Não porque somos obrigados, mas com alegria. Porque o Senhor nos dá tudo o que nós precisamos. Ele nos abençoa. O que é necessário, Deus nos dá. Então devemos ser generosos, contribuir para a sua obra, sabendo que o Senhor nos dará ainda mais. Ainda mais, o Senhor é dono de todas as coisas neste mundo, e Ele dá isso não porque merecemos, mas por causa da sua graça. Em terceiro lugar, meus irmãos, viveremos servindo a Deus com os nossos dons quando a gente for chamado, quando a gente for nomeado. O Senhor tem um propósito em tudo na vida, em tudo. Ele não nos fez por acaso, Ele nos chamou para servir a Ele, nos deu talentos não para ser jogados fora, mas para serem usados. São vários dons e talentos distribuídos pelo Senhor. Ele nos chamou para sermos bênção, para sermos sal da terra. Mateus 5:13 é esse texto que eu falei anteriormente. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, se Deus nos chamou para servirmos, se não servirmos, para que então existimos? Quando fomos chamados, fomos nomeados, faremos o serviço para o qual Deus está nos chamando, meus irmãos. Não paremos de salgar esse mundo, mas sejamos bênção quando vier alguma coisa à nossa mão. Eclesiastes 9:10 diz esse texto, conhecido por nós também: tudo quanto tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Depois que a gente morre, não vai dar mais contribuição nossa neste mundo. Se vem a tua mão, faça agora, conforme a tua força. Derek Kidney comenta que uma coisa é gritar numa ocasião grandiosa, outra coisa é oferecer o sacrifício de louvor continuamente e fazer provisões realistas para as necessidades da igreja. Ou seja, uma coisa é falar, outra coisa é praticar. A outra coisa é praticar. Portanto, se vamos ao Senhor com os nossos dons e talentos, dedicando o nosso culto de adoração a Ele, contribuindo para a casa de Deus com os dízimos e ofertas e vivendo para a glória do Senhor até que Ele venha. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Feche os teus olhos, meus irmãos. Ore ao Senhor. Clame a Ele neste momento. Peça a Ele para cuidar da sua vida. Ele já está cuidando, meu irmão. Só de você estar aqui nessa noite, já demonstra o cuidado do Senhor. Porque o Senhor tocou no seu coração e te trouxe até a casa dele. Ou então, tocou no coração e você abriu essa live e está nos acompanhando.
Só de você estar na casa do Senhor já é uma grande bênção. E o Senhor cuida do restante, tudo da nossa vida. Devemos fazer é servir ao Senhor, buscar a presença dEle. Deus nos abençoe. A tua palavra aqui colocada, Senhor, essas disposições para o culto estejam em nossa vida, no nosso serviço pessoal de cada um e também no nosso serviço como igreja, como congregação, que nós adoremos o Senhor, te busquemos, Senhor, com todo o nosso coração, dediquemos a nossa vida ao Senhor, sejamos fiéis contribuintes dos dízimos e ofertas e que nós louvemos ao Senhor com a nossa boca, nosso coração, nossa alma, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor nos chamar, nós façamos, Senhor, da melhor forma possível, sabendo que o Senhor deu o melhor. Seu Filho se entregou por nós naquela cruz. E nós nos rendemos ao Senhor nessa noite e dedicamos a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, momentos de participação da ceia do Senhor, eu convido os irmãos a abrirem, enquanto eu me desloco para a mesa. 1 Coríntios, capítulo 11. Ensinamento que Paulo nos dá sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11. O texto diz assim, meus irmãos. Abra sua Bíblia, vamos ler esse texto. Perceba como Paulo passa o ensinamento para a nossa vida. Da mesma forma como ele aprendeu, ele passa esse ensinamento para nós. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim toma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então Paulo nos ensina, meus irmãos, a ordenança de Jesus Cristo. Jesus deixou o batismo como ordenança e deixou a ceia, a Santa Ceia, como ordenança. E o que é essa ordenança? Por que a gente faz isso? Por que nos reunimos para partir o pão, para tomar do cálice? Porque Jesus ordena isso para que no nosso coração, dia após dia, toda vez que a igreja faça isso, toda vez que a igreja fizer isso, haja um testemunho diante do mundo. O mundo olha para nós e fala: aquele povo que está ali participando da ceia de quem? De Cristo. A ceia de Jesus Cristo, lembrando da morte de Jesus Cristo. Mas por que Jesus Cristo morreu? Quem era Jesus Cristo? O Filho de Deus, que se encarnou nesse mundo, assim como nós. Mas por que ele se encarnou e veio aqui? Porque o homem teve uma dívida enorme com Deus. O homem errou, pecou e precisava pagar com a sua própria vida. Então Jesus veio e se tornou homem. E como homem, então ele se entrega ali na cruz por nós. Ele paga a dívida. Alguém já pagou a dívida por você? Alguma dívida que você tinha? Alguém chegou? Vem cá, vou pagar essa dívida aí. Alguém aqui teve assim? Ninguém levantou a mão. Eu pensei que talvez um pelo menos. Já? Então um só levantou a mão aqui. Mas a dívida era grande? Não é? Que tamanho que era essa dívida? Meus irmãos, Jesus pagou por nós uma dívida que era eterna. E Ele veio e sofreu por nós. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, a nossa vida transforma. Transforma, porque
Mas veja, eu que estou devendo, ele foi e pagou minha dívida, sim. E a dívida era tão grande que eu tinha que morrer, ir para o inferno e eternamente sofrer. E ele pagou por isso, sim. Ah, meus irmãos, o que nós devemos fazer? Nos render diante do Senhor. Nos render diante dele. E se porventura nós estamos no caminho errado, se porventura nós ainda estamos presos nos nossos pecados, Paulo diz, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Devemos olhar para o nosso coração e falar, Senhor, eu quero abandonar o meu pecado, eu quero deixar para lá isso aqui, o que eu tenho feito de errado, Deus. Tem misericórdia da minha vida? E João diz que se confessarmos o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então fecha o teu coração, fecha os teus olhos e clama ao Senhor neste momento. Peça a Ele para te perdoar. Peça a Ele para mudar a sua vida. Peça a Ele para transformar o teu coração. Todos nós somos pecadores diante de Deus. Mas Jesus Cristo veio para restaurar. Veio para perdoar e veio para nos conduzir a uma transformação de vida, para nos levar até Deus novamente. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Nós pecadores não merecemos, Senhor, mas o Senhor pela tua graça nos restaurou, se entregou por nós. Este momento de ceia, o momento onde nós lembramos da sua entrega ali na cruz, louvamos o teu nome e te agradecemos. E lhe pedimos que nos conduza, Senhor, em santificação dia após dia. Em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que consagre esses elementos aqui da ceia. O pão e o vinho que estão aqui são elementos que lembram, Senhor, daquele momento onde o Senhor se entregou por nós. Mas não só eles lembram, mas o Senhor mesmo está aqui nessa noite. Não é só uma simbologia. O Senhor Jesus está presente conosco. E nós te adoramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos participar, aqueles que estão em comunhão com a sua igreja. Fiquem de pé. Eu vou fazer a distribuição desses elementos. Primeiro elemento, pão que foi ali, representa o corpo de Cristo, que foi partido por nós, que foi triturado por nós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim, diz o Senhor. Vamos cantar a primeira estrofe do hino enquanto eu distribuo o primeiro elemento. Seja bendito Cordeiro que na cruz por nós seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Glória a Deus. Participamos então do primeiro elemento, lembrando do corpo de Cristo que foi entregue ali, partido por nós naquela cruz.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Vamos fazer isso agora. Participar do cálice representa o sangue de Cristo. O sangue representa vida. Vida. Se a gente tiver algum acidente, cortar uma veia é importante, e o sangue foi embora, vai embora a vida. Jesus entregou o sangue dele para nos dar vida e vida eterna. Louvemos ao Senhor. Vamos cantar enquanto eu distribuo o segundo elemento. Vamos cantar a segunda estrofe. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador. Há quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Participemos, meus irmãos, do segundo elemento, vinho, que representa o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Ainda temos uma terceira estrofe. Vamos cantar a terceira estrofe do hino que fala sobre o Cordeiro Bendito. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado e maravilhas de amor, pois bem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Cante alto. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Fiquemos todos de pé, meus irmãos. Deus abençoe sua vida nessa semana, em nome de Jesus. Que você vá com esse coração cheio de alegria em servir o Senhor durante toda a sua vida. E que Deus abençoe em todas as áreas da sua vida na semana. E você que ainda não restaurou com a igreja, ou que está longe do Senhor, venha para o Senhor. Venha servir ao Senhor. Venha ser membro da nossa igreja. Venha conduzir a sua vida diante do Senhor, para que você faça parte do corpo de Cristo. Vamos orar. Ó Deus, louvamos o teu nome. Agradecemos ao Senhor por essa noite maravilhosa, por ter nos abençoado até aqui, por ter trazido a sua palavra aos nossos corações e ter nos dado esse banquete espiritual
Não é um banquete físico. Nós tivemos aqui os elementos, comemos e bebemos, mas o banquete espiritual é esse que enche a nossa alma, nosso ser, a nossa vida, nos dando a certeza de que nós temos vida e vida eterna, vida abundante, porque o Senhor é que prometeu, e o Senhor, a tua obra é perfeita, a obra da redenção. Louvamos o Senhor, pedimos a bênção do Senhor. Ó Deus, purifica assim a nossa alma e nos edifica essa igreja, fortaleça, traga, Senhor, um avivamento a cada coração, a cada vida, e que nós cada dia sirvamos mais ao Senhor com tudo o que temos e tudo o que somos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo Israel de Deus, agora e eternamente. Amém, amém. Deus abençoe. Podemos sentar. Você que nos acompanha através da internet, fique em paz. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.